Olá, bem-vindo a mais um programa Domingo em Família, da Igreja da Cidade Online. Todo domingo, um novo programa aqui para inspirar, edificar e instruir sua família, pais e filhos. Obrigado pela sua audiência conosco. Este é o nosso programa de número 3. Já recebemos aqui o pastor Jeremias Pereira, de Belo Horizonte, o pastor Paulo Mazzoni, de Belo Horizonte. Estes programas estão no canal da Igreja da Cidade Online, aí mesmo onde você está assistindo. E hoje, então, temos o terceiro programa. Toda semana, domingo é o primeiro dia da semana, postamos, então, um novo programa para você. E aí, queremos também o seu feedback, sugerindo novos convidados, interagindo conosco. E eu te peço agora para você pensar em 5 famílias que você ama, sejam cristãs ou não, para você enviar o link agora para 5 famílias e elas então serem abençoadas com o programa de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A Igreja da Cidade tem grande alegria em ser canal de Deus e eu também para edificar a sua vida. Gostaria então de agora ler um texto da Palavra do Senhor com você e também quero orar abençoando a sua família. Está escrito na primeira carta de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 4, que o pastor deve liderar bem a sua família, e isto também vale para você. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Então fala aqui de princípios muito importantes, que temos que liderar bem a família, os filhos devem estar sujeitos à liderança dos seus pais, isso deve ser feito com dignidade, porque justamente filhos liderados com saúde, eles então se sujeitam a um pai saudável. Por isso, nenhum pai deve pedir algo que não seja digno. Como que você está, pai, liderando a sua família, sua esposa que está aí do seu lado, ou seus filhos que estão com você? Então, Domingo em Família é para lembrar você que você deve liderar bem a sua família e assim serão benditos e abençoados todos os dias da sua vida. Eu agora quero apresentar o nosso preletor de hoje, do nosso programa Domingo em Família. Com muita alegria, eu quero apresentar o casal, na verdade, o Hilbert e a Alice Batista. O casal que hoje vai nos trazer a palavra é um casal muito querido. Costumamos dizer que é o casal Vai Amor, porque o Hilbert, ele é atleta, ele gosta de fazer triatlo e a Alice está sempre lá torcendo por ele, no Brasil e no mundo, nas suas competições. Mas agora ele está em Brasília, está em casa, está participando também desse tempo de pandemia, servindo ativamente a igreja, seja através do digital, do presencial, do drive-thru. Então, com vocês, nossos convidados de hoje, o pastor Hilbert Batista e a sua esposa Alice, da Igreja Núcleo da Fé em Brasília. Que Deus abençoe a sua vida, chame agora seus parentes, seus amigos e fique conosco na programação a seguir com o pastor Hilbert Batista no Domingo em Família. Olá, minha gente querida, povo de Deus. Olá, pastor Calito, obrigado. Igreja da Cidade, que Deus abençoe vocês. Eu, pastor Hilbert, Alice, minha esposa, fazemos parte da Rede Inspire. Nós agradecemos pelo privilégio de compartilhar aquilo que é mais importante em nossas vidas. Repetindo, aquilo que é mais importante em nossas vidas, mais do que a igreja, mais do que o dinheiro, mais do que o trabalho, que é a nossa família. Isso, é uma alegria a gente estar aqui. E hoje nós vamos compartilhar aquilo que temos vivido, que temos aprendido e que, de repente, para você pode também pegar um gancho, aprender e vai ser uma bênção. Verdade. Nós somos casados
há 38 anos, mais 42 de namoro. E nesse relacionamento, nesse casamento, Deus nos deu 3 lindos presentes que foram nossas filhas. Depois vieram 3 genros, depois vieram 4 netos e a coisa vai por aí, a história não termina. E essa é a razão de sermos felizes, estarmos cumprindo o projeto de Deus. Deus planejou para a terra, para os casais, ter família. E quando a gente ouve na palavra que fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra, quando Deus falou para Abraão, e nós estamos incluídos nesse projeto, ser bendito na terra. É verdade. Minha gente querida, na nossa história a gente tem muita história bacana, abençoada para contar. Tem história triste, né? Toda família a gente passa por desertos, essa que é a verdade. Mas o mais importante é onde você chegou, qual a sua conclusão, onde vocês foram. Quando nós casamos, eu já sou neto de pastor, meu avô foi o segundo missionário a pisar no estado de Goiás, em 1914. O pai da Alice é pioneiro em Brasília, também pastor. Eu sou pastor, já temos filhos pastores, né? Nossa filha já tem 35 anos, outra tem 32 anos, outra tem 30. E o mais importante que nós queremos trazer para vocês, compartilhar algo do nosso coração, é aquilo que não é que nós projetamos, é aquilo que já cumpriu nossas vidas e deu certo. Nós temos uma história para contar, nós temos filhos pastores, nós somos avós. E é uma coisa maravilhosa quando você pode olhar para trás e ver essa história de alegria e de sucesso. Eu vou resumir aqui, talvez, se eu terminasse minha palavra com essa frase, eu acho que valeria a pena. Eu creio 2 coisas. Eu creio no céu, onde a palavra de Deus fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração aquilo que Deus tem preparado. E eu falo, Deus, se o céu for um lugar tão bom quanto a minha casa, eu quero estar lá. Porque minha casa é um pedaço do céu. E a segunda coisa, verdade, eu falo em nome de Jesus para vocês. Também a Bíblia fala sobre galardão. É um prêmio que vem, né, pela nossa vida, pelo nosso testemunho fiel a Deus. E esse galardão fala depois da morte. Mas eu tenho por mim, eu creio que eu vou falar para vocês. Eu acredito que Deus antecipou uma pequena parte daquele galardão que reservou a mim. E essa pequena parte que Deus me deu desse galardão que eu estou já usufruindo nessa terra, está aqui do meu lado. Chama-se Alice. Isso, para mim, como mulher, significa muito. E eu deixo ele falar. Toda vez que ele está falando isso, eu deixo mesmo. Sabe por quê? Porque isso traz uma responsabilidade e uma cumplicidade da gente ver o projeto de Deus sendo realizado na nossa vida. E para mim traz uma responsabilidade muito grande como mulher. Se ele está me vendo como galardão, então eu não posso mudar o que eu estou fazendo. Muito pelo contrário, eu preciso cada dia melhorar. Porque quando o casal, quando o Ibe, quando nós estamos bem, isso reflete na nossa casa, nas nossas filhas, no nosso ministério, né? Então, assim, é tudo... Até na vida financeira. Tudo, na vida financeira. Sexual, tudo. Isso é atrelado. Então, assim, é um compromisso que um dia nós fizemos diante de Deus, quando a gente começou a namorar, decidimos casar, e o Hilbert falou para mim, eu não quero só que a gente seja feliz, eu quero que o nosso casamento possa refletir, para que a gente possa abençoar outras pessoas, outras famílias. E na época nós éramos muito crianças, né? Porque 23 anos é um menino, né? Eu tinha 19. É um menino. Mas, assim, foi uma palavra tão madura e quando nós verbalizamos, nós pegamos essa responsabilidade e Deus nos abençoou, né? Deus falou assim, vai ser isso aí. E hoje eu me sinto tão abençoada de poder estar aqui compartilhando um pouquinho de nós. É verdade. Minha gente querida, existem algumas coisas que a gente precisa parar e pensar. Lá na Bíblia, no Velho Testamento, na formação do povo hebreu, desde que Deus o libertou, existem muitas coisas que a gente precisa entender o porquê o Espírito Santo colocou na palavra de Deus. Números capítulo 13, eu até separei aqui, trouxe escrito, mas não vou ler para a gente poder ganhar tempo. Depois você dá uma olhadinha no número 13. Lá nesse número 13, Moisés escolhe 12 príncipes, 12 líderes das tribos de Israel. Então veja bem, não pegou lá um cara na sarjeta não, pegou 12 príncipes, 12 pessoas, cada um importante da sua tribo.
e mandou que essas pessoas especiais fossem espiar a terra. Quando eles voltam com o relatório, essa história todo mundo já sabe, mas pode ler depois, vou pular essa parte, não vou ler para não ganhar tempo. Quando eles voltam com um relatório tão discrepante um do outro que a gente fala assim, meu Deus, não é possível que eles viram a mesma coisa, não é possível, porque um fala, olha, tem um ponto que eles chegam como, lá é maravilhoso, realmente a terra mana leite e mel, é muito bom, mas olha, tem uns problemas lá. Nós temos um problema sério que a gente não vai conseguir vencer. Tem pessoas lá que são descendentes de gigantes e eu me senti como um gafanhoto. Então, aí chega Josué e Caleb e fala, não gente, nós podemos ir, Deus vai nos dar vitória, é verdade, tem muita coisa lá, mas olha, Deus está conosco, o Senhor vai nos abençoar e nós podemos ir. E o povo, não vamos poder ir não, nós não vamos. E a Bíblia diz que aqueles 10 fizeram derreter o coração das pessoas. Porque a pessoa, quando ela é para baixo, quando ela é pessimista, é ruim para ela, mas ela influencia outras pessoas. Na igreja, em qualquer lugar, quando a gente tem gente pessimista, essas pessoas não têm que pegar o microfone, não têm que pegar nada, porque se ele é pessimista, não deveria ser, fique para ele. Mas não, fizeram contaminar o coração do povo. Por causa disso, aquelas pessoas voltaram para o deserto, morreram aquela geração, para que Deus pudesse fazer uma nova geração, para que tivesse capacidade de entrar na terra prometida. E aí, a gente sempre faz essa pergunta, por quê? Tinham 12 homens, mais ou menos da mesma idade, ou seja, da mesma família, tinha o mesmo sangue, da mesma igreja, tinha o mesmo pastor que era Moisés, do mesmo Deus, viram os mesmos milagres, viviam na mesma cidade, no mesmo país, porque é diferente um cara ter uma visão nos Estados Unidos ou outro no Brasil, né? Mas viviam no mesmo lugar. Por que alguns foram tão desanimados e outros foram tão para frente? Aí a gente pergunta, eu estou fazendo meus filhos da minha casa pessoas com síndrome de gafanhoto? Ou estou fazendo meus filhos matadores de gigante? A gente fala, se Deus quiser. Não, Deus quer que nós tenhamos a melhor família, os melhores filhos. É como o livro de Daniel. Quando Nabucodonosor olha para Daniel, fala assim, olha, esse cara aqui, esse jovem, ele é 10 vezes melhor que os outros. E assim é a promessa de Deus para a nossa casa, nossos filhos. Mas aí a pergunta é, como fazer do meu filho não ser um síndrome de gafanhoto e ser um matador de gigante? Como fazer do meu filho não ser um escravo, mas ser um livre? Como fazer do meu filho não ser um ateu, mas ser um cristão? Como fazer do meu filho um vencedor, não ser um derrotado? São essas questões que eu e a Alice queremos colocar com vocês alguns pontos que nós fizemos e a nossa família deu certo. Nossas filhas são projetadas, são abençoadas, são pastoras, são empreendedoras prósperas financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Enfim, nossa família toda envolvida no reino de Deus. Né? Nos ajudam, a gente é harmonioso, é uma coisa espetacular a nossa casa. Por isso que nós estamos aqui para falar o que nós fizemos, baseado na palavra de Deus e que talvez possa ajudar você. Amém? Então eu quero colocar aqui o que faltou para aquelas 10 famílias que os filhos estavam com síndrome de gafanhoto. Me sinto como um gafanhoto. O que faltou naquela? Realmente aconteceu alguma coisa errada, que não aconteceu na família de Caleb e Josué. Então, o que aconteceu? Parece que faltou um ambiente sadio. Sim, faltou a família ministrar 2 coisas básicas que toda família precisa ministrar. Ter raiz e ter asas. A asa é para voar, a raiz é para ficar fixado e não perder alguns valores. Talvez aqueles jovens faltou uma coisa ou outra, ou possivelmente, talvez seja a hipótese melhor, faltou tudo. Não tinham nem asas e nem raiz. E eu quero trazer alguns pontos importantes. O que nós podemos fazer para nós gerarmos filhos matadores de gigantes e não filhos gafanhotos? E a gente quer colocar alguns princípios dentro de alguns minutinhos que nós temos para compartilhar com vocês. Primeira coisa, você vai gerar filhos abençoados quando você poder na sua casa, gerar um ambiente familiar sadio. E ontem eu estava ouvindo um médico falar, agora nesse momento de pandemia, esse momento de quarentena, esse momento em que estamos em família, em casa, e uma pessoa perguntou para esse médico, a pergunta foi a seguinte: como nós podemos ajudar a juventude hoje em dia que está tão louca, tão estabanada, tão perdida? Esse médico simplesmente falou: ensine ele a ter família. Então, assim, o que é que aquele médico falou na íntegra? Ele falou assim: olha, um ambiente que você vai projetar seus filhos ou esse jovem é um ambiente sadio.
E esse ambiente sadio só podemos encontrá-lo na família. Por quê? Se o ambiente é sadio, vai gerar pessoas sadias. Pessoas sadias. Por quê? Porque numa família há proteção, numa família há cuidado, numa família há segurança, numa família há presença de Deus, numa família há direção, numa família há amor. E quando tudo isso vem para a formação dos nossos filhos, para a unidade do casal, tudo isso muda uma geração, muda o foco, muda como ele vai andar, como ele vai se comportar, como ele vai ser um cidadão, como ele vai amar a Deus, como ele vai amar a pátria. E nesse tempo que nós estamos de quarentena, nada melhor do que nós estarmos envolvidos em família, buscando melhorias da nossa família. E eu tenho visto, eu estava até conversando com o Ibe, tenho visto tantos casais, tantas mulheres que nos procuram e falam assim, eu não estou dando conta não, como é que a senhora está sobrevivendo, pastora? Gente, família é um lugar onde tudo pode acontecer, deve acontecer, é na família. Tem choro? Tem choro. Tem risadas, muitas. Bagunça. Tem comilança, tem mesa, tem a presença de Deus, tem resolução de problemas. Pode ter problema? Tem muita gente que quer projetar o filho, a melhor escola, ótimo. Quero que ele conheça o mundo, ótimo. Mas, meu querido, nada disso, sem levar seu filho a conhecer a Deus, esquece. Quem não conhece a Deus, olha, o pai perdeu o propósito se não levar seu filho a Cristo. Essa que é a verdade. E eu vou dizer mais uma coisa disso aí. Vou falar uma frase aqui que muita gente não concorda, mas a gente prega a palavra de Deus não é para as pessoas concordarem, é para aprender. Mediante a Bíblia, quando eu vejo, a filha, por exemplo, de Caleb foi Axa, para mim filho de peixe, peixinho é. Acabou. Então, nós, os filhos, são reflexos da família, dos pais. Ontem nós estávamos sentados lá em casa com os nossos filhos, estávamos conversando vários assuntos e o Wilbert falou para uma das meninas, falou assim, mas filha, isso é porque você é líder. Você é líder, as pessoas vão olhar para você, é mesmo, pai, eu sou igual a você. Então, assim, nós, pai, influenciamos os nossos filhos, querendo ou não. Então, a pergunta que vem hoje para mim, para você, é como você tem influenciado o seu filho? Deus, o projeto de Deus é que você influencie ele da melhor maneira e que no seu coração tenha a mente e o desejo de vou projetá-lo para ele ser aquilo que Deus quer que ele seja. Ou seja, que ele tenha asas, que ele possa voar, alcançar o mundo, mas que ele tenha raízes. E as raízes são feitas aonde? Na nossa casa, muitas vezes com choro, muitas vezes com oração, muitas vezes com lágrimas, com conversa, com conserto, com perdão. Mas é aqui, no lar, onde tudo acontece. Por quê? O dia que ele voar e ele precisar de um apoio e de uma palavra, ele tem raízes. Ele sabe aonde ele vem, para ele procurar, para ele ser alimentado, para ele ser aquecido, para ele ser abastecido, para ele continuar. Ou seja, filhos seguros vêm de famílias seguras. Filhos seguros vêm de casamento seguro. Com certeza, a gente não conhece muito só os pais de Josué e Caleb, mas certamente ele tinha segurança. Quando nós temos segurança, aprendemos em Deus e vamos adiante. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, gerando ambiente familiar sadio. Segunda coisa, protegendo seus filhos no deserto. Nós estamos vivendo uma pandemia no Brasil, um deserto. Desertos fazem parte da nossa vida. Mas todo deserto, o maior que seja, tem um fim. Graças a Deus. Depois de ter um Jordão, depois do Jordão, a terra prometida. Que maravilha. Mas tem um deserto. Deixa eu falar só uma coisa, amor. Sim, pode. Não sei o que você vai falar nisso agora, mas nessa época de quarentena, nós podemos transformar esse momento em momentos excelentes de lembranças eternas que vão eternizar na vida dos nossos filhos. Se eu ficar só reclamando, ai meu Deus, não aguento mais, ai eu lavo louça, ai eu não saio da cozinha, vão ser as piores lembranças. Mas se nós aproveitarmos esse tempo e transformar esse momento em momentos que eu estou com a minha família, que é as pessoas mais importantes da minha vida, e fazer desses momentos os melhores, para que na lembrança deles, eles dizem, vocês lembram quando nós passamos aquele período em casa? Como foi bom! Nós temos esse poder na nossa mão de transformar esse momento crítico em momentos que nós vamos lembrar com alegria. Talvez ficar tão feliz, podia vir uma nova pandemia. Está amarrado em nome de Jesus. Mas, minha gente, quando nós estamos a proteger a nossa família no deserto, a coisa mais comum ter aquelas tempestades de areia.
E na tempestade de areia você precisa proteger algumas coisas, né? Os olhos, você vai perder a visão, né? Se não proteger. Os ouvidos, entra areia por todo quanto é orifício. E a boca. Os olhos, ou seja, nesse período de pandemia, cuidado com aquilo que você está vendo. Aproveite para ver coisas boas. Segundo, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Ouça coisas que edificam. Terceiro, cuidado com aquilo que você está falando. Palavras destroem ou constroem. Nossos filhos, eles crescem não à base de arroz e feijão. Eles crescem à base da palavra que os pais motivam, incentivam a vida deles. A gente percebe os nossos filhos, a gente percebe os nossos netos, como as pessoas gostam, valorizam uma palavra que motiva, que cresce. A verdade é, muitas vezes nós colocamos nosso futuro na mão de qualquer pessoa. E os filhos, de alguma forma, colocam o futuro nas nossas mãos. E se nós damos uma palavra orientadora, vão crescer, senão nada vai acontecer. Não é isso? Os sinais, né, Alice? Antes de eu falar, a Alice, ela foi professora, ela é aposentada, foi 32 anos professora, tem pós-graduação nessa área, trabalhou em administração escolar, tantas coisas, e ela via muito isso na escola e comentava comigo, e ela falava na igreja e fala até hoje, como ela trabalha até hoje, aqui na igreja ela tem 740 crianças que ela toma conta delas. Eu falo com o Ibe que os nossos filhos, nossas crianças, elas dão sinais de como elas estão. Se ela apresenta um comportamento, emburra qualquer coisa, fica se escondendo, uma aparência triste, você pode ir investigar o que está acontecendo. E quando eu falo de investigar, não é a gente falar assim, conta pra mim, o que está acontecendo? Aconteceu isso? Não. Ei, o que foi? Fala aí, ou então fala assim, não, ele é assim mesmo, ele é tímido. Palavras assim a gente não pode proferir para os nossos filhos, porque é uma maneira de você estar rotulando ele. E ele não é assim. Ele é seu filho, ele é amado, ele é formado à imagem e semelhança do Senhor, ele é inteligente, ele é capaz. É isso que ele precisa ser ministrado. Mas como pai, como mãe, Deus nos deu, como mães, né? Deus nos deu um radar. E nós podemos estar avaliando a situação ou o nosso filho, o comportamento, o que ele está querendo falar através daquilo. Muitas crianças estão sendo abusadas sexualmente ou abusadas de alguma forma e abuso moral, sexual, esse comportamento é nítido quando nós observamos os nossos filhos. Agora o que eu vejo também, amor, é que tem muitos pais que estão em casa, estão presentes somente no corpo, mas estão no mundo da lua. Então nós precisamos estar presente como um presente de Deus no nosso lar. Porque assim nós podemos estar atentos a tudo o que está acontecendo. E precisamos viver o momento como sendo o melhor momento. Então, estar presente não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, vai fazer a diferença na vida do seu filho. E você vai estar atento às necessidades dele. E a necessidade dele, nós podemos ajudá-los antes mesmo que vire um caos. Por isso que a sua presença é tão importante. Verdade. Terceira coisa que para você criar filhos que não sejam como gafanhotos, mas matadores de gigantes e de leões, ensine seu filho pelo exemplo. Ensine pelo exemplo, pelos valores que você tem. É por isso que eu falei, filho de peixe, peixinho é. Até coisas que eu nunca pensei em ensinar, os filhos aprendem. Eles aprendem as coisas boas e ruins que nós fazemos. Eu entrei no esporte, quando eu entrei no esporte, eu fui campeão brasileiro na época de triatlo, minha filha foi vice-campeã. Eu comecei a correr, agora eu vou fazer a maratona daqui uns 2 ou 3 meses, não sei quanto vai ser agora. 2 filhas vão comigo fazer a maratona. A gente é exemplo por tudo. Agora aí entra uma coisa, quais são os valores da sua casa, da sua família? Pai, na escala de valores, aonde está o valor que você está dando à sua esposa, mulher, seu marido? Pais, aonde está a escala de valor dos seus filhos? Eles sabem disso, eles percebem, você não precisa falar. Eles sabem aonde você tem colocado ele. E se nós não damos o valor, queridos, outras pessoas darão. Aí onde entra o cara que vai abusar sexualmente, o cara que vai levar seu filho para o homossexualismo, vai levar para as drogas, porque ele tem toda a atenção que você não tem para dar para o seu filho. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. A minha casa é o lugar mais importante, meus filhos são as pessoas mais importantes. Nós fizemos isso, a gente desligava o telefone em nossa casa para dizer, hoje é de vocês e ponto final. Isso eu ia contar, ia falar isso, sobre o Dia da Família. Nós fizemos isso na nossa casa, na infância das meninas, e até hoje nós temos esse bom hábito de estarmos com os nossos filhos, de chamar para perto, né? Eles já voaram, são casadas, têm suas famílias, mas têm raiz. Então, assim, é muito tranquilo a gente estar todo mundo em casa reunido.
Por quê? Porque isso foi um hábito que nós cultivamos desde a infância. Tínhamos o dia da família, tínhamos o dia da honra, escolhíamos uma pessoa da família para naquele dia ser honrado. Quando elas eram crianças, eu fazia faixa de princesa, fazia coroa, fazia jantares com a melhor louça. Sim, hoje está muito na moda a mesa, você está num ambiente agradável, as meseiras, né? Mas isso é coisa que eu faço porque aprendi com a minha mãe. O Ibe também na casa dele tinha esse hábito também. Então isso é algo que nós crescemos com isso, formamos a nossa família assim. E isso é de Deus, porque na mesa é onde os 5 sentidos estão presentes. É onde você vê a comida, você sente o cheiro da comida, você sente o gosto, você tem o tato e você tem a audição, onde você conversa, paladar. Todos os 5 sentidos estão presentes. Então é um momento onde os sentidos estão abertos. Por isso que é tão bom a gente estar na mesa. E todas as vezes que nós estamos na mesa, nós temos o Senhor, porque Ele é convidado de honra também para estar conosco, né? E isso faz tanta diferença na nossa vida. Você, principalmente o homem, qual é o valor que você tem trazido para a sua família? Quem é mais importante, o seu time de futebol ou Jesus? Não, misericórdia, pastor, Jesus mas seu filho percebe de outra forma. Você fica mais animado na hora de ir para um campo de futebol ou na hora de ir para o culto? Você fica mais animado em estar participando da igreja ou ligar o televisor e assistir um futebol? Seu filho sabe disso. Você fica mais animado em comprar uma Bíblia ou uma nova camisa do time de futebol? Ah, pastor, são 2 coisas diferentes. São, mas todas as duas entram na escala de valor. E no momento que eu mostro que o Senhor é mais importante que qualquer outra coisa na minha vida, o futebol não é problema, porque está abaixo. O Senhor tem sim em primeiro lugar. Quarta coisa, que nós precisamos para a gente fazer filhos matadores gigantes. Mostrando aos filhos que gigantes podem ser vencidos. Gigantes existem? Sim. Mas podem ser vencidos? Sim. Essa é a resposta de Caleb e Josué. Tem gigantes, mas nós podemos vencer. Por que eles fizeram isso? Os nossos filhos, a Bíblia fala que eles são como flechas. A flecha se indica para o caminho que você quer seguir. Então, existem barreiras. Vou contar uma rapidamente aqui, que o nosso tempo está quase esgotando. Mas entre as minhas filhas, a mais velha, ela tirou carteira de trabalho, ela fazia estágio no escritório de advocacia e o escritório exigia que ela tivesse carro para mobilidade, né? E eu comprei um carro para ela e dei aquele carro para minha filha. Em contrapartida, ela ia e deixava a filha mais nova, a caçula, na escola. E um belo dia, ou um péssimo dia, sei lá, ela saiu de casa com a caçula e ela teve um acidente horroroso, um acidente automobilístico. O acidente foi tão grave que o carro foi para o ferro velho. Era um carro novo e foi para o ferro velho. Nós ficamos desesperados, chegamos lá, minha filha, a mais nova, estava sem cinto de segurança, a que estava dirigindo estava de cinto. Foi projetada no para-brisa do carro, a cara dela com vidro, com sangue, e ela não falava, era completamente desconectada, não falava nada com nada. Corremos, levamos para o hospital, orando. O médico constatou na tomografia que houve um derrame, e a gente angustiado com aquilo, chama um neurocirurgião. O neurocirurgião faz alguns exames e nos chama em particular, fala assim, olha, por um milagre, que eu nunca vi, o sangue veio e entrou nessa região aqui, tem um sério cerebelo, explicou para a gente lá, e está intacto, foi preservado a massa cefálica, o cérebro da sua filha. Ficamos muito felizes com aquela história, só que a história não terminou ali. A minha filha mais velha sentiu profundamente culpada com aquela situação. Ela ficava puxando o cabelo assim, arrancava o cabelo na mão, tão desesperada que ela ficava vendo a irmã dela naquela situação, sendo que ela estava dirigindo e a irmã estava sem segurança. Então, passou um tempo, não teve mais nada, problema físico. Minha filha precisava voltar ao trabalho e não tinha um carro, o carro foi para o ferro velho. Peguei meu carro e falei, filha, você precisa do carro para trabalhar? Eu não. Vai, use meu carro. Não, pai, eu não quero mais chorar. Não quero dirigir. Nunca mais eu vou dirigir minha vida, não quero. Falei, você precisa. Eu não quero dirigir. Ela começou a gerar um trauma nela. Tudo bem que eu sou do interior de Goiás, a gente tem a forma de tratar um trauma um pouquinho diferente, talvez, de muitas pessoas. E naquele dia, eu falei, filha, peguei a chave do carro, essa é a chave do meu carro, você vai pegar esse carro e vai entrar naquele carro e vai embora trabalhar. Eu não quero, filha, você vai. Eu não quero, você vai pegar a chave desse carro e vai entrar. Sabe por quê? Ou você toma a chave desse carro agora e dirige a sua vida, ou você vai permitir que seu trauma dirija a sua vida. Ou você toma a decisão e dirige a sua vida, ou o trauma dirige. Limpando as lágrimas dos olhos. Tá bom, eu vou. Entrou chorando no carro, limpando as lágrimas, ligou o carro e foi embora.
Foi embora não para trabalhar, foi embora para a vida. Porque a partir dali ela se tornou uma mulher próspera. Ela é considerada no escritório uma história muito importante, de muito sucesso aqui em Brasília. Os grandes políticos que ela atende, todo mundo fala que ela é a doutora das causas impossíveis. Prosperou. Questão de medo, ela já bateu, mas foi umas 3 vezes, ela nem liga mais, bate, arruma o carro e vai embora, entendeu? Mas é aquele dia que eles pararam. Então foi um gigante que levantou na vida dela, essa não vai crescer. E nós pais somos responsáveis para saber que gigante meu filho está enfrentando, como eu posso ajudá-lo, e nós vamos vencer. E, último, para terminar, último ponto aqui que nós queremos falar, para a gente formar filhos matadores gigantes e não filhos que têm a síndrome de gafanhoto, nós vamos viver cada dia como se fosse o último. Isso é muito, muito importante. Nós temos um livro que nós escrevemos, chama Chá com Coentro, né? Não trouxemos ele hoje, chama Chá com Coentro. E esse livro nós contamos a nossa história. Sabe onde nasceu a inspiração desse livro? No dia 25 de dezembro de 2007. Minha mãe tinha morrido. Minha mãe foi casada com meu pai durante 49 anos e 6 meses. Faltava 6 meses para eles fazerem a boda de ouro. Minha mãe faleceu. Foi uma mulher íntegra, abençoada, tanta coisa eu sei de Deus, aprendi no colo da minha mãe. E, claro, meu pai ficou muito abalado com aquilo, e meu pai, ele é do interior de Goiás, filho de pais analfabetos, e assim por diante. E meu pai pega, naquele Natal, minha mãe amava a festa de Natal. Estava todo mundo na minha casa, irmãos, sobrinhos, tinha 35 pessoas, entre irmãos, cunhados, sobrinhos, etc. Meu pai tinha neto, bisneto, todo mundo ali. Eu falei, gente, vamos orar, agradecer ao almoço? E aí meu pai fala assim, meu filho, você me dê a palavra 1 minuto? Eu digo, claro, meu pai. Aí ele falou assim, meus filhos, esse é o primeiro Natal que nós vamos viver sem a mãe de vocês. E já aquele clima de emoção. E ele falou assim, tem coisas na vida que a gente pode consertar, outras não tem mais jeito. E eu, na minha vida, meu jeito de ser, eu sempre amei sua mãe, mas eu não lembro ter dito isso a ela. E se pudesse, eu queria que sua mãe levantasse a sepultura hoje por alguns minutos, para eu poder dizer a ela coisas que eu não disse quando ela estava viva. E naquela hora ele abaixou a cabeça e começou a chorar. E todo mundo chorou junto. E ele continuou dizendo, pega a mão dos seus pares e diz à sua esposa, seu marido, tanto que ele é bom para você, tanto que você a ama, diz à sua esposa, seu marido, você é perfeito para mim. Digam vocês, por favor, porque eu não posso dizer para minha mulher mais hoje. Imagina a situação daquela nossa família. Naquele dia, saiu a inspiração para me escrever aquele livro, baseado nessa história, Chá com Coentro. Sabe, minha gente, meus queridos, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para dizer para sua esposa, para o seu filho, o quanto ele é perfeito, quanto você o ama, se você pode fazer isso hoje. Nós não sabemos o dia da manhã. Nós temos apenas uma esperança que podemos estar vivos amanhã, nada mais. Não deixe de dar seu último abraço, que pode ser, a gente nunca sabe que dia que será. Ame intensamente, vive intensamente, porque a vida em família vale a pena. Meu pai, na sua idade, ele disse para mim certa vez, meu filho, tem 3 coisas na vida mais importantes na vida. Primeiro, ame a Deus. Segundo, seja bom com as pessoas. Terceiro, ame a sua família. Porque na minha idade, meu pai tem 90 anos, todos se foram. Quem está do meu lado é a minha família. Dê o seu melhor tempo para quem estará do seu lado. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, e que esse tempo de deserto passe e que possamos viver na terra prometida. Que Deus nos abençoe. Que palavra abençoada! Nos sentimos na sala de casa do casal Wilbert e Alice Batista. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esses princípios e testemunho de vida em família. Que Deus assim abençoe a família deles e a sua e a minha. O que você recebeu de Deus hoje? Você pode interagir aí no nosso chat e com certeza vai abençoar outras famílias. Que coisa boa! Abençoado seja o seu casamento e a sua família. E domingo que vem mais um Domingo em Família. Quem vai estar nos falando será o pastor Pascoal Piragini, da Primeira Igreja Batista em Curitiba. Pastor Pascoal Piragini, casado com Cleusa Piragini, pastor de uma das maiores igrejas
batistas do Brasil. A PIB de Curitiba é uma igreja que é para além de si mesma, uma igreja que serve Curitiba, o Paraná e o país. E o pastor Pascoal, quem já o conhece, sabe que ele tem uma palavra bíblica, pastoral e familiar muito forte. Um homem apaixonado por Jesus e pelas famílias. Então, convido você a domingo que vem sintonizar conosco aqui no Domingo em Família com o pastor Pascoal Piragim. Quero encerrar então o programa de hoje pedindo que você compartilhe esse link com outras pessoas para que mais pessoas possam receber esse programa tão abençoado de hoje. Vamos orar então? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com cada família que nos acompanhou hoje e neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua casa. Fique sintonizado com a gente, Igreja da Cidade Online, a sua igreja onde você estiver.